Oi, gente. Voltamos aqui ao nosso bate-papo semanal. Primeiro, eu queria lembrar vocês que não se inscreveram ainda, que se inscrevam aqui no canal, para que nós possamos estar sempre articulados. Eu resolvi, desta vez, comentar aqui várias questões que me têm chegado pelo WhatsApp de amigos e de pessoas que estão muito preocupadas justamente com a situação que nós estamos vivendo. Qual é o risco da pandemia se desenvolver no Brasil de uma maneira mais complicada do que nos demais países do mundo? Eu penso que existe um risco, sim. Um risco definido por duas razões. Uma é que nós somos um país de dimensões continentais, com enormes desigualdades econômicas, sociais, geográficas, diversidades culturais. O desenho da progressão do coronavírus sempre revela que a partir de centros mais desenvolvidos, como no caso do Brasil, em São Paulo, que é uma espécie de porta de saída e de entrada para o mundo inteiro, entretanto, a chegada, digamos assim, para falar numa linguagem mais simples, a chegada do vírus em outros lugares, como aconteceu em Fortaleza também, um lugar de um aeroporto de muitas viagens internacionais, aqui no Recife e em outros lugares, há um momento de chegada, houve um momento de contenção que vocês todos acompanharam, eu aqui comentei isso de maneira muito clara, e a partir do instante em que existe a contaminação, a transmissão comunitária, ou seja, pessoas contaminadas, muitas vezes sem nem saber que estão contaminadas, passam para outras e assim por diante, você não consegue mais identificar exatamente o ponto de partida. A partir daí, a tendência é a contaminação se expandir, sobretudo pela falha, e geralmente acontece em boa parte da população, em relação às medidas de proteção, às medidas higiênicas, desde lavar as mãos, a usar máscara quando cabe usar máscara e assim por diante. Nesses casos, existe uma curva padrão do desenvolvimento do vírus. Por isso que as autoridades sanitárias, inclusive aqui no Recife, têm assinalado que nós estamos vivendo um período que talvez vá até o final de junho, que é nos lugares onde a pandemia já se desenvolveu, se atinja um pico máximo e depois um período lento de regressão. Esse seria-se o desenho padrão. Mas imaginem vocês que hoje no Brasil, nas áreas interioranas, nós temos centenas de cidades polos, de centros urbanos medianamente desenvolvidos. Quando o vírus chega, num lugar desse, ele tem também o seu padrão de expansão, atingir o seu pico e depois um período de regressão. O grave nisso tudo é que comprovadamente não há, um sistema de saúde público e privado capaz de aguentar tamanha pressão sobre a rede hospitalar. E como você sabe, uma parcela expressiva das pessoas que contraem o coronavírus precisam de internação hospitalar. Uma parte que precisa da ventilação artificial, que pode ser feita por catéter, fica em leitos de isolamento. E outra parte, sobretudo idosos e pessoas que já tinham alguma patologia anteriormente, sobretudo diabetes, problemas cardíacos, etc., terminam tendo que se destinar aos leitos de UTI. Ora, leitos de UTI está ficando uma coisa complexa. São Paulo já bateu no teto, Fortaleza bateu no teto, aqui em Pernambuco nós estamos batendo no teto. Isso significa que haverá situações em que a pessoa precisa ir para a UTI e não existe o leito de UTI. E tem que sobreviver a duras penas até que alguém desocupe o leito, de preferência por ter se curado, mas também por óbito. Essa situação, repito, pode se desenvolver por longo tempo no Brasil de uma maneira, portanto, complexa, com crescentes desafios ao sistema de saúde. Qual é o outro problema? O outro problema é o presidente da República que nós temos. Não é exagero dizer que o presidente Jair Bolsonaro é o mensageiro da morte. É o promotor da discórdia,
é aquele principal aliado do coronavírus no Brasil. Porque, além de não ter se convencido até hoje, e é um dos pouquíssimos, talvez além dele tenha uns 2 ou 3 dirigentes nacionais de países mundo afora que não tenham compreendido a gravidade da situação e não tenham adotado as orientações definidas pela Organização Mundial de Saúde. Além disso, Bolsonaro faz uma guerra constante contra o seu próprio governo, ou melhor dizendo, contra o Ministério da Saúde, que até recentemente cumpria rigorosamente as medidas adotadas pela OMS, substituiu o ministro para colocar um que parece não ter muita experiência com o assunto e até agora não explicitou com clareza o que pretende fazer, mas supostamente em sintonia com o presidente da República. Isso significa baixar a guarda. Isso significa colocar a população sob mais risco ainda. E, além disso, há um binômio. É preciso cuidar da saúde e cuidar da economia. E cuidar da economia significa recursos do Estado brasileiro, recursos estatais pesados para socorrer a economia em dificuldade e também para, sobretudo, preservar a vida das pessoas. Ora, nós temos 40 milhões de pessoas no mercado informal. 40 milhões de famílias dependem do trabalho temporário, do biscateiro, do mensageiro, coisas dessa ordem, do camelô. E essas atividades estão praticamente suspensas nos principais centros urbanos, embora nas suas periferias, como acontece no Recife, há muita desobediência da população e até a gente compreende. A pessoa amanhece o dia sem nem saber se vai comer. Não tem trabalho. Sai para a rua para verificar a possibilidade de algum bico, alguma coisa, para trazer algo para casa. Qual é a ajuda do Estado brasileiro para essas pessoas? Primeiro, o presidente Bolsonaro, depois de muita pressão, depois de muita insistência da oposição, da mídia, das autoridades sanitárias, das pessoas de bom senso, apresentou um projeto minúsculo ao Congresso Nacional para ser examinado e votado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, que era uma ajuda de R$200 por mês para essas famílias que estão absolutamente marginalizadas e sem condições de sobrevivência. Os deputados e senadores aumentaram para 600 e, no caso das famílias chefiadas por mães que não têm marido, duplicar para 1.200. E depois, a burocracia do governo brasileiro tem sido tão grande que a população vai sendo atendida, aquelas pessoas que precisam dessa ajuda, a conta-gotas. Não é simples, é muito difícil. Os governadores, os prefeitos de capitais e cidades grandes têm reagido, têm se articulado, os governadores têm trabalhado junto e, infelizmente, aquele a quem cabia a coordenação nacional das medidas de enfrentamento da pandemia não cumpre o seu papel, atrapalha e conspira diariamente contra a democracia, contra a saúde do povo e prejudica aqueles que precisam do seu trabalho. Essa conversa de que ele está preocupado com a sobrevivência das pessoas é mera conversa. Porque se assim fosse sincero, ele teria, de fato, já injetado recursos do Estado brasileiro para socorrer os pequenos, os médios e mesmo as grandes atividades econômicas, como outros países, os demais países têm feito. Assim não acontece. Aí me perguntam, vários têm me perguntado, e o que é que se faz? Se Bolsonaro é um risco, tanto à saúde, como ao trabalho, como à democracia, o que é que se faz? Bom, aí, gente, nós temos que ter uma percepção muito exata das coisas. O terreno é político, ou seja, a saída é política. E é pela política que se haverá de encontrar uma solução. Por que eu digo isso? Primeiro, o presidente da República, com essa atuação desastrada e com essas bobagens que tem dito, ele vai se isolando. Hoje ele é um presidente isolado politicamente. Ele ainda tem em torno de 30% de aprovação, tanto de uma parcela preconceituosa,
que votou nele porque era contra o PT e ainda não se compreendeu o desastre que está sendo o governo Bolsonaro e a ameaça que ele está sendo à vida do país, à vida das pessoas, ainda o apoiam. Mas uma parcela significativa, mais de 20% dos que votaram em Bolsonaro, já declaram abertamente aos pesquisadores que se arrependeram. E tem uma nesga da população, mais humilde, mais sofrida, um nível, inclusive, de compreensão muito baixo, que é permeável a essa conversa de é preciso ir para a rua, acabar com o isolamento social para que as pessoas possam sobreviver. Ele conta com isso, mas tem brigado sistematicamente com a Câmara dos Deputados, com o Senado, quando, pela Constituição brasileira, pela maneira como o Brasil funciona, o Poder Executivo e Legislativo tem que trabalhar de maneira harmônica, tem brigado com a Justiça, tem brigado com os partidos, tem brigado com ministros. É um absurdo, é como se nós estivéssemos num navio, um navio numa tempestade imensa, em alto mar, ameaçado de afundar, e aquele timoneiro, aquele comandante do navio, ao invés de tomar as providências para salvar a todos, todo dia amanhece brigando com alguém. Mas e aí, como fazer? Repito a pergunta. Ora, se o presidente vai se mostrando cada vez mais incapaz de governar, na verdade, ele é incapaz de continuar governando o Brasil, nós temos que respeitar as leis, nós temos que respeitar a Constituição e cabe sim, primeiro, todas essas ideias que se destinam a salvar a nação brasileira, a defender a saúde do povo, defender o emprego, defender o funcionamento das empresas, poder levar o Brasil a suportar a gravidade das consequências da pandemia, todos aqueles que pensam assim estejam no judiciário, estejam no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras dos vereadores, estejam nas universidades, nas organizações sindicais, nas centrais sindicais, nas associações comunitárias, na imprensa, todos aqueles que diariamente vão se manifestando nessa direção precisam fazer com que suas ideias e suas vontades desaguem no leito de um mesmo rio e se forme uma ampla frente de salvação nacional para que, a partir daí, então, se encontre um caminho, uma solução para resolver esse impasse. Tem que ser pela via democrática. Eu não digo agora que já existem condições para o impeachment do presidente da República. Entretanto, juristas renomados, respeitados, que não se filiam a nenhuma corrente política partidária, têm sucessivamente dito que ele já acumula um volume considerável de crimes de responsabilidade, que por si mesmo já justificaria o afastamento do presidente da República. É essa a solução? Não sei, sinceramente. O fato é que nós precisamos acompanhar o andar dos acontecimentos, resistir onde é possível resistir e encontrar os meios, as formas lá adiante de uma solução legal, institucional, que possa livrar o país da desgraça que é Jair Bolsonaro e encontrar um rumo que nos leve a suportar as consequências da pandemia. O que vem por aí é muito difícil, gente. Do ponto de vista da economia mundial, eu sempre seleciono algumas manchetes de jornais para vocês aqui. A expectativa não é que depois da pandemia a economia brasileira afunde completamente. A leitura, o entendimento é de que ela já está afundando integralmente. Então é uma situação extremamente difícil e nós temos sim que nos mantermos assim articulados, trocando nossas ideias, usando as redes sociais, as diversas comunicações digitais, sem perder a esperança. E assim estaremos sempre juntos. Um abraço.